Na aula de hoje, nós vamos abordar o tema Estudo de estabilidade de fármacos e medicamentos. Esse conteúdo será dividido em duas aulas. Na aula seguinte, nós iremos abordar os ensaios de degradação forçada, mas nesse primeiro momento nós vamos trabalhar com o estudo de estabilidade propriamente dito. Bem, então o conceito, né, da estabilidade é a capacidade de um produto de manter suas características originais conforme as especificações de pureza, qualidade e potência. O estudo de estabilidade ele se realiza em uma fase prévia, né, da comercialização de um produto novo ou quando se efetua alguma mudança na formulação ou no processo de elaboração que necessite realizar novamente esse estudo de estabilidade. Então, o objetivo do estudo de estabilidade é fornecer evidências sobre a qualidade de um insumo farmacêutico ativo ou de medicamento ao longo do tempo, quando sob influências dos fatores mais triviais, como ambientais, temperatura, umidade e luz. Bem, e aí a gente, né, vai avaliar a questão da estabilidade sob diversos aspectos, né? A estabilidade farmacêutica propriamente dita, né, a gente trabalhando principalmente a estabilidade química, que é uma das mais importantes, ela tem como objetivo, primeiramente, dar uma estimativa do prazo de validade ou de um medicamento ou de um IFA, dá também subsídios para aperfeiçoamento de formulações. Então, esses estudos de estabilidade são muito utilizados quando se está desenvolvendo uma formulação. Então, todas essas formulações, quando estão nessa etapa de desenvolvimento, passam por esses estudos e, obviamente, as formulações que apresentarem serem mais adequadas, principalmente do ponto de vista de estabilidade, são as formulações selecionadas para registro e comercialização. E, obviamente, né, esses estudos eles vão orientar o desenvolvimento de uma formulação e também verificar não só a formulação, mas qual é o melhor material de acondicionamento. Então, esse medicamento ele precisa de um acondicionamento especial, de uma embalagem especial, ou armazenar sob uma determinada temperatura. Então, essas respostas a gente obtém no estudo de estabilidade. Bem, em relação à regulamentação, à legislação, então só a partir, né, da década de 50 que começou realmente a ter uma preocupação com digamos assim, né, a validade dos medicamentos. Então, naquela época descobriu-se, né, o lançamento de novos medicamentos, utilizavam a cinética química, onde se estabelecia que um produto ele estaria fora da validade quando houvesse redução de 10% do seu teor original. Então era muito focado apenas no teor. Mas a gente vai ver que o teor não é apenas um dos fatores que se tem que levar em consideração no estudo de estabilidade, apesar dele ser o principal por causa do princípio ativo, mas a gente vai ver também que existem outras características do fármaco, né, do medicamento que a gente também tem que avaliar e que se tornam, né, o mesmo inadequado para uso. Então, até 1984, essas metodologias para se avaliar a estabilidade seguiam princípios técnicos científicos, mas não havia atos regulatórios. Então, as agências regulamentadoras não colocavam nenhum guia, não estipulava, né, normas e etc. Então, isso ficava a cargo mesmo da própria indústria, né, estabelecer esses testes e esses critérios. Até que em 2002, né, logo depois aí do surgimento da Anvisa, no ano de 1999, foi estabelecido no Brasil um guia para a realização dos estudos de estabilidade. Então esse foi um marco regulatório no nosso país, onde começou-se a levar um pouco mais a sério essa questão do prazo de validade e não ficar apenas dependendo do que o fabricante fosse determinar. E aí, se a gente for verificar na RDC 301, né, publicada agora recentemente em 2019, o fabricante ele é responsável pela qualidade do medicamento por ele fabricado, assegurando que estes são adequados para os fins aos quais se destinam e cumpre os requisitos estabelecidos em seu registro e não coloca o paciente em risco por apresentar segurança, qualidade ou ineficácia ou eficácia inadequada. E isso, obviamente, né, está dentro da questão da estabilidade e do prazo de validade. Então, o medicamento que não atende mais essas especificações, eles podem trazer diversos prejuízos para o paciente, que a gente vai falar um pouco na nossa aula. Bem, então o estudo de estabilidade, né, ele estabelece que o controle de qualidade é a área responsável por definir o prazo de validade de medicamentos. Então, o detentor do registro do medicamento é responsável pela manutenção das características especificadas perante o órgão de vigilância sanitária e perante a sociedade.
Então, o medicamento ele é dito estável quando determinadas condições de composição, de fabrico, acondicionamento e de conservação vão atender, né, essa questão. Bem, então aqui nós temos na legislação hoje, né, mais recentemente, alguns guias, né, além da legislação específica, nós temos alguns guias que vão detalhar um pouco melhor como são realizados esses estudos. Então, esses guias não são obrigatórios, obviamente, mas eles complementam a legislação. Muitas vezes a legislação não fica muito clara como realizar determinados ensaios. Então, a gente tem o Guia de Estudo de Estabilidade, que é o que a gente vai trabalhar principalmente na aula de hoje, que foi publicado meados de 2020, então ele é bem recente. Além disso, nós temos o Guia para Obtenção de Perfil de Degradação, Identificação e Qualificação de Produtos de Degradação e Medicamentos, que nós vamos trabalhar na aula seguinte, que também foi publicado recentemente aí por volta, né, de entre 2015 e 2016. Então, esses vão ser os principais guias que nós vamos utilizar na disciplina. Além disso, existem outros guias, como o Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos, tá? Que a gente não vai aprofundar, porque a gente está focado em controle de qualidade de medicamentos. E também existem, né, guias para determinação de prazo de validade de alimentos. A gente pensa principalmente importante para manipulação, né, por conta dos suplementos, né? Aí entrando aí nessa questão desse guia. Então, vocês podem, né, se vocês tiverem interesse em aprofundar um pouco mais sobre o controle de qualidade, né, e sustentabilidade cosmética e alimentos, a Anvisa disponibiliza esses dois outros guias. Bem, então, pela regulamentação, né, o medicamento, ele para estar dentro da validade, ele não pode apresentar alterações nas características organolépticas e se estabeleceu aí o teor de substância ativa doseado não seja inferior a 90% do declarado. Isso de uma maneira geral, claro que isso vai variar de ativo para ativo, então a gente não pode dizer que todos, né, tem que ter uma especificação mínima de 90%, tá? Mas isso é de uma maneira geral e pode variar a depender do princípio ativo. E a diminuição também, né, de substâncias ativas não origine de produtos de degradação tóxico, porque pode ser que, por exemplo, só tenha acontecido perda de 5% do ativo e vamos supor que esses outros 5% formou um produto de degradação, mas um produto de degradação que é tóxico em baixas concentrações. E por isso que a gente não pode simplesmente, né, cegamente adotar esse valor de 90%, porque também vai depender muito aí também da margem terapêutica e dos produtos de degradação, que eles são muito intrínsecos de cada insumo. Então, a validade o prazo de validade do medicamento é aquele durante, né, as características físicas, químicas, microbiológicas, galênicas, terapêuticas e toxicológicas não se alteram ou sofrem eventuais modificações dentro de limites aceitáveis, que estejam bem definidos. Então, a gente está vendo que a questão da estabilidade, ela não é só definida pela questão de princípio ativo, mas também de outros parâmetros que a gente vai abordar aqui na aula. E aí, uma coisa que a gente fica às vezes questionando, né, é em relação aos produtos manipulados. Bem, a gente vai ver, né, vai aprofundar na aula como são realizados, né, esses estudos de estabilidade para medicamentos industrializados. Mas a gente tem uma grande limitação em relação aos produtos manipulados. Então, basicamente, se a gente for lá na RDC 67, né, que ainda foi publicado em 2007, eu imagino que a Anvisa já deve estar preparando uma atualização dessa resolução, já que ela vem atualizando, né, diversas resoluções. No caso, a resolução de boas práticas de manipulação de magistrais, ele traz assim muito pouca coisa sobre a questão da estabilidade do prazo, de estabelecer um prazo de validade. Então, se a gente for lá no item 15.4.1, ele diz o seguinte, que a determinação do prazo de validade deve ser baseada na avaliação físico-química das drogas e considerações sobre a sua estabilidade. Preferencialmente, o prazo de validade deve ser vinculado ao período de tratamento. Então, isso ficou extremamente vago, né? Eu acho que ficou muito variável, porque a farmácia de manipulação ela tem uma ampla variedade ali de produtos e de combinações de princípios ativos, então, sem realizar um estudo de estabilidade bancada, às vezes fica um pouco complicado você garantir, né? Então, a gente vai ver aí que tem algumas orientações que podem nortear, né, como a farmácia de manipulação pode estabelecer um prazo de validade a depender do tipo de produto. E aí tem essa dica, né, estipular isso de acordo, essa validade de acordo com o período de tratamento.
Ou seja, no mínimo, o produto tem que ser estável para o período de tratamento preconizado, se é um tratamento de 1 mês, 2 meses. Então, às vezes, né, quando o farmacêutico recebe lá a prescrição, né, ele vai ver o período de tratamento e isso também pode basear, nos casos, estabelecer o prazo de validade para produtos manipulados. No item 15.4.2, ele diz o seguinte, que as fontes de informação sobre estabilidade físico-química das drogas devem incluir referências de compêndios oficiais, recomendações dos produtos das mesmas, publicações em revistas indexadas. Então, resumindo, a gente tem que estudar cada tipo de ativo, principalmente. Então, a gente sabe que tem alguns ativos que são bastante críticos nessa questão da estabilidade, como a hidroquinona, que eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, de um produto que eu comprei e quando eu abri ele já estava, né, em processo de degradação. Então, assim, precisa realmente estudar. E aí ainda tem aquela questão, tudo bem, o ativo ele tem uma estabilidade X em determinadas condições, mas quando ele está na presença de outros ativos ou de outras substâncias presentes na formulação, será que isso muda? Então, por isso que fica bem difícil a gente, né, estabelecer realmente um prazo de validade para produtos manipulados. E aí, né, na interpretação das informações sobre estabilidade das drogas, deve ser considerada todas as condições de armazenamento e conservação. Obviamente, eu percebo, né, vai ter alguns produtos que eu vou recomendar que ele seja armazenado sobre refrigeração. Outros ao abrigo da luz. Então, temperatura e luz e umidade são, sem dúvidas, os fatores que mais deixam o fármaco suscetível, né, a processos de degradação. Então, devem ser instituídos também na farmácia de manipulação procedimentos que definem a política da empresa quanto a matérias-primas próximas ao vencimento. Isso também é uma outra coisa que a gente tem que... É uma discussão, né? Então, por exemplo, eu tenho lá uma matéria-prima que tem um prazo de validade X, né? E vou utilizar essa matéria-prima com prazo de validade mais próximo para preparar uma formulação. Então, vamos supor que essa matéria-prima vai vencer daqui 30 dias. E aí eu vou utilizá-la para preparar uma formulação de uso de 60 dias. Então é bastante complicado isso, né? Então eu vou colocar a validade para 30 dias, porque a minha matéria-prima que vence mais próximo vence em 30 dias. Ou eu vou não considerar a validade da matéria-prima e vou considerar a partir do momento que aquele produto fica pronto. Então são questionamentos, são coisas assim que a gente ainda não tem isso muito bem estabelecido na farmácia magistral, que a gente fica realmente muito inseguro. Então, quando você tiver uma inspeção, né, da Anvisa, ele vai pedir para você, né, mostrar lá um POP mostrando como, né, a farmácia de manipulação estabelece o prazo de validade, a política, né, de prazo de validade, a depender da formulação. Então você tem que ter isso por escrito. E também como como a farmácia de manipulação trata da questão do vencimento das matérias-primas próximas. Então, basicamente é isso. O resto não tem muito o que fiscalizar, não tem muito o que fazer, porque a gente não tem ainda uma legislação muito detalhada sobre essa questão de medicamentos manipulados. Então, é bastante complexo você estabelecer isso. Bem, aqui a gente tem um guia da USP, né, da Farmacopeia Americana, que ele nos dá uma luz quanto a isso, quanto às formulações magistrais. Então ele recomenda, por exemplo, que formulações sólidas, semissólidas, líquidas, não contendo água, o prazo de validade sugerido poderia ser 6 meses. No caso de formulações sólidas, semissólidas e líquidas, não contendo água, mas com drogas reconhecidamente suscetíveis a processo de degradação química, ele já sugere ali um prazo de validade de 3 meses. Para formulações líquidas e semissólidas, não contendo água, preparadas a partir de um produto industrializado, ele sugere 25% do tempo que resta para expirar o prazo de validade do produto original. Ou 6 meses, né? No caso, o que for menor, vai ser estabelecido, né? Então, por exemplo, você pode, né, ter ali um produto, como já aconteceu comigo, né? Eu precisava formular um medicamento chamado Apoquel para minha pinchezinha, e a apresentação que tinha industrializado era uma dose muito mais alta, né, para o peso do meu animal, que é um pincher. Então eu comprei ele industrializado e levei para a farmácia de manipulação, porque a farmácia de manipulação não dispunha, né, desse princípio ativo, e eles fizeram o fracionamento para mim, fizeram uma suspensão.
tá? Então é nesses casos, né, que pode acontecer, às vezes do ativo não ser disponível, né, para a farmácia de manipulação, mas você precisar de uma dose na qual você não encontra nenhuma apresentação no mercado. Bem, no caso de formas farmacêuticas líquidas e semissólidas contendo água, percebam que quando coloca água, o negócio já fica mais complicado, né? A gente já tem que prestar um pouco mais de atenção, porque a água é um dos principais meios, né, ali, tanto para a proliferação microbiana, quanto para a degradação de alguns princípios ativos. Então, quando a gente tem aqui líquidos e semissólidos contendo água sem adição de conservantes e estabilizantes, 14 dias e ainda sob refrigeração. Tá? Aí no caso de líquidos e semissólidos contendo água, mas com adição de conservantes e estabilizantes, ele sugere 3 meses. Líquidos e semissólidos contendo água e drogas reconhecidamente suscetíveis a processo de degradação, né, química, com adição de conservante e estabilizante, 2 meses. Líquidos e semissólidos contendo bioativos, né, fitoterápicos e etc., ele sugere 2 meses, e as bases galênicas semissólidas e líquidas com adição de conservante estabilizante, mas sem adição de ativos, de 6 a 12 meses. Então, isso aqui pode dar um norte aí para a gente ter mais ou menos ideia. Claro que a gente tem que levar em consideração também alguns princípios ativos que são mais críticos para se estabelecer esse prazo de validade. Bem, então, nós vamos falar sobre os tipos de estabilidade. A gente estava, né, às vezes a gente foca muito na estabilidade química, mas a gente também tem outras que são bastante importantes para o nosso produto farmacêutico, como a estabilidade física, físico-química e galênica, né, que está ligada à questão farmacotécnica, a estabilidade microbiológica, como o próprio nome já diz, né, o controle ali do crescimento de micro-organismos, a estabilidade toxicológica, que a gente vai ver que pode ser o quê? A formação de produtos de degradação que tenham toxicidade, e a estabilidade química, que está ligada ao quê? Ao teor de princípios ativos. Então, nós vamos destrinchar cada um desses tipos de estabilidade. Então, vamos começar falando da estabilidade física, físico-química e galênica, né, que está ligada a aspectos farmacotécnicos, né, relacionados à estabilidade de propriedades, né, que a gente distingue, por exemplo, alterações na dureza, friabilidade, consistência, dissolução, viscosidade de formas farmacêuticas. Então, pode ser que uma determinada formulação ela pode apresentar alterações nesses parâmetros, tá? E não necessariamente somente no teor de princípio ativo. Então, isso está muito ligado à questão farmacotécnica. Aqui a gente tem, né, estabilidade também, principalmente que é bastante crítico, de pós para reconstituição, tá? Então, a gente tem, por exemplo, muitos antimicrobianos que são utilizados, né, a nível hospitalar, que vem aqueles frascos ampola, e ali ele vai dizer, né, em qual solução vai diluir, né, se vai ser em soro fisiológico, soro glicosado, e a estabilidade após a diluição e reconstituição, porque uma coisa é o poliofilizado que está ali estéreo, outra coisa é, você colocou um meio líquido, né, um meio aquoso, e obviamente isso vai variar de droga para droga. Então a gente vai falar um pouco mais no final da aula, um pouco desses testes, né, que a empresa, né, ela tem que mostrar a estabilidade, né, se vai precisar refrigerar essas doses. Então, por exemplo, uma ampola de cetoprofeno, ele pode ser diluído, né, em soro fisiológico ou soro glicosado, e após a sua reconstituição, né, e diluição, ele tem uma estabilidade de 8 horas em temperatura ambiente. A ceftriaxona, né, quando ela é reconstituída em água destilada, ou, né, também ele pode ser ali em soro fisiológico glicosado, ele tem 6 horas, né, de estabilidade em temperatura ambiente após a reconstituição e 3 dias, né, após a diluição. Então, em temperatura ambiente. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração, isso é muito importante, gente, para o farmacêutico hospitalar, principalmente porque é muita dúvida que chega da farmácia, principalmente o pessoal da enfermagem, porque muitas vezes, né, esses medicamentos, principalmente na pediatria, né, porque você pega uma ampola dessa, você consegue fazer ali para vários pacientes, ou você vai administrar em outros horários. Então é importante para a equipe da enfermagem ter segurança em relação à estabilidade, né, desses ativos que são reconstituídos. A cefalotina, por exemplo, né, ele pede para reconstituir em água destilada e diluir, né, com o soro fisiológico, né, ou o soro glicosado. Então, às vezes, um tipo de diluente
para reconstituição, ou seja, a reconstituição é quando você tem o pó e você vai adicionar pela primeira vez o solvente. E depois, se eu precisar diminuir, né, essa concentração, aí sim é o processo de diluição, porque a diluição ela parte de uma solução, ela não parte de um sólido. Então a reconstituição eu vou partir do sólido, a diluição eu vou partir de uma solução, né, anteriormente. Então isso tudo tem que ser avaliado, tem que estar na bula e nem sempre isso é muito claro. Então no caso da cefalotina, né, a estabilidade após a reconstituição e diluição é de 24 horas em temperatura ambiente. Mas isso o fabricante, né, ele vai ter que fazer, no registro, ele vai ter que fazer esses ensaios, né, principalmente se for um genérico, então ele tem que ver, ele tem que fazer o teste nos mesmos que estiver especificado por de referência, para não ter confusão, porque vamos supor que ele só teste em soro glicosado e no soro fisiológico. E aí, o de referência também testa no ring lactato. Então, a equipe de enfermagem, às vezes, né, não vai receber suas referências, às vezes ela vai receber diferentes marcas, né, dentro de um hospital, por exemplo. Então, pode ser que o genérico lá, o similar daquele frasco ampola, né, o fabricante não testou em ring lactato, e aí a enfermagem ela não vai adivinhar que não foi testado em ring lactato, ninguém vai ficar o tempo todo abrindo bula. Então, por isso, para não gerar essa confusão, o de referência pode ser, foi testado que é compatível com ring lactato, mas o genérico não. Então, para não ter esse tipo de confusão, quando eu vou registrar um genérico, né, eu preciso necessariamente testar em todos os que o de referência foram testados, para não ter esse tipo de confusão de hora você receber diferentes fabricantes do mesmo fármaco para reconstituir e isso trazer problema na rotina, principalmente hospitalar. Bem, na próxima aula nós vamos falar dos demais tipos de estabilidade.